Petuporã, bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Neste episódio, uma entrevista exclusiva com o jornalista responsável pela Ilhabela Web, Cacá Alberti. Eu sou Ale Morales e convido você de segunda a sexta a conferir episódios inéditos aqui na sua plataforma predileta de áudio e também assistir em vídeo as nossas entrevistas no blog do Litoral Voto a Voto, litoralvotoavoto.com.br. Já está com a gente para a gente começar o nosso bate-papo sobre política o jornalista responsável pela Ilhabela Web, que mora na linda Ilhabela, esse paraíso que o Papai do Céu caprichou demais, que é o Cacá Alberti. Oi, Cacá, bem-vindo ao nosso podcast. Ale, em primeiro lugar, quero cumprimentar você, todos os teus ouvintes, e agradecer a esse convite que muito me honrou. Afinal, somos moradores de cidade praticamente vizinhas, temos apenas São Sebastião no meio, mas estamos aqui próximos e realmente é uma alegria muito grande eu poder participar do seu programa. Cacá, queria começar o nosso papo, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, onde você estudou. Você nasceu aí na Ilhabela, você chegou de veleiro aí, velejando. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou natural de São Paulo. Eu estudei a minha vida toda em um colégio italiano lá de São Paulo, que chama Dante Alighieri. Assim que eu me formei, eu fui para o Mackenzie fazer a administração de empresa. No terceiro ano, para o delírio dos meus pais, eu vi que não era nada daquilo que eu queria na minha vida. Eu queria realmente ir para a área de humanas. E acabei ingressando na FIAM, né, as Faculdades Integradas Alcântara Machado, do grupo da FMU, onde eu me formei bacharel em comunicação social com especialização em propaganda e marketing. E sempre trabalhei com propaganda e marketing, mais especificamente com marketing político. Até que em 2003 eu vim para a Ilhabela para coordenar a campanha de um candidato a prefeito, que inclusive faleceu há nem um mês atrás, o doutor Aziz, e dentro das articulações políticas eu acabei sendo contratado pelo ex-prefeito, que era então prefeito na época, e estava disputando a reeleição, o ex-prefeito Manuel Marcos de Jesus Ferreira. Mané ganhou a sua reeleição com 63%, e Ilhabela ganhou um novo cidadão após isso. Daí para frente, eu voltei para São Paulo, depois eu montei uma revista lá no Morumbi, bairro onde eu morava, e fiquei com a revista em pauta, Morumbi e região, por um tempo, até que em 2010 o coração falou mais forte e eu retornei aqui para Ilhabela, que é realmente um lugar maravilhoso para se morar. Então eu montei o jornal A Balsa, 2010, e vim trabalhando com o jornal. Até 4 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de assumir a direção da rádio comunitária, até então Rádio Cidade, o nome dela era Rádio Cidade Ilhabela, sempre usaram, né, os ex-diretores sempre usaram Rádio Cidade, e eu, quando assumi a rádio, né, em 2016, eu usei o Ilhabela FM. E fiquei dirigindo a Ilhabela FM até 2 meses atrás, quando eu acabei fazendo uma pesquisa aqui na cidade, analisei muito e vi que a rádio comunitária me prendia, pois ela é muito regrada, existem muitas leis, né, que regem as rádios comunitárias. Eu não poderia, por exemplo, fazer um link, né? Eu não poderia estar fora do estúdio, porque como que eu iria transmitir alguma coisa de fora do estúdio? Não posso, né? Aí eu resolvi transformar a Ilhabela FM, né, para a Ilhabela Web. Mantivemos a mesma grade de programação, tudo igual, só que então eu também montei um portal de notícias, né, o primeiro portal de Ilhabela. Aqui na região nós temos mais 2 portais que são muito conhecidos, o Radar Litoral, dos jornalistas Gustavo Igami e Júlio Busso, de São Sebastião, e temos o da Traude, o Tamoios News em Caraguá. E Ilhabela tinha essa lacuna,
Então, eu acabei montando a ilhabelaweb.com.br, né, o portal de notícias, só que diferente. Por que diferente? Porque ele transmite a programação da rádio Ilhabela Web. Então, nós juntamos numa mesma plataforma as notícias através do portal e também a rádio. E eu dei continuidade para o meu programa de entrevistas, né, que eu já faço há alguns anos, que é o programa Papo Reto, onde eu tenho a oportunidade de entrevistar desde senador, né, da República, o Major Olímpio ilhabelense, né, que Deus o tenha, um cidadão, é um amigo, né? Falar do Major Olímpio é complicado, porque antes de ser um deputado e ser um senador, é um amigo pessoal. Um dia ele me liga e fala assim, Cacá, você se importa se eu pegar o nome do seu programa? Que eu vou lançar um programa na televisão. Papo Reto. Eu falei, pô, Major, que honra, né, que o senhor está me dando. E ele lançou e ficou um bom tempo apresentando esse programa na TV, o Papo Reto. E entrevistamos, né, os políticos da região. Eu tenho uma atuação muito forte aqui em Ilhabela e em São Sebastião, que é a área que abrange o jornal A Balsa. E até ontem, por exemplo, quando eu entrevistei as vencedoras de um concurso plus size. Então, nós entrevistamos profissionais liberais. Clínica geral. Exato. Todo mundo que tem alguma coisa bacana para ser falada para os nossos ouvintes, a gente traz aqui e entrevista com o maior prazer. Ô, Cacá, Bertioga e Ilhabela têm diferenças óbvias, né? Mas algumas semelhanças que talvez os ilhabelenses, esse é o gentílico, né, de quem nasce na Ilhabela, os ilhabelenses não imaginam. Porque a gente tem uma população super pequena também, restrita, né, no dia a dia ali, evidente que nas temporadas lota, então meio que todo mundo se conhece. Falei isso por quê? Porque eu também, quando eu migrei para cá, eu sou de Santos, quando eu migrei para Bertioga, e trabalhando em rádio e televisão aqui da cidade, agora como você, eu também comecei um trabalho na internet com a BTV, você encontra o ouvinte na fila do açougue, né, Cacá? Fazer jornalismo, por isso que eu fiz essa introdução, fazer jornalismo assim nas praças mais restritas, né? Como diz um amigo meu, a vara é curta para cutucar a onça, né? Você encontra as pessoas. É diferente, né? Olha, Ale, falar para você, eu estava comentando quando eu cheguei na ilha, coordenei a campanha do Mané, né, de reeleição do Mané, e nós no final do ano tivemos um problema pessoal, tivemos uma briga feia, não uma briga assim, mas acabamos não nos bicando mais. Foi aí que eu voltei para São Paulo para a gente fazer eu lançar a revista Em Pauta. O que acontece? Cidade pequena é assim. Se você está bem com a administração, você vive tranquilamente. Se você não está bem com a administração, rapaz, fiscalização nas lojas, nos comércios, nos escritórios dos seus anunciantes. É muito complicado. Eu sempre militava de uma maneira um tanto quanto pesada na política, né? Antes até do meu lado jornalístico, que eu acabei desenvolvendo nesses últimos tempos, o meu lado de marketing político, né, como profissional de marketing político, falava mais alto. E aqui na cidade, em Ilhabela, acredito também, como você falou, em Bertioga, é muito difícil você trabalhar na área da comunicação social quando você faz uma oposição sistemática ao governo, né? Cidade pequena, todo mundo ou tem um parente no governo ou tem algum rabo preso ou algum tipo de faturamento junto com a prefeitura. Então, realmente, é muito complicado. Quando assumi a Ilhabela FM, eu tomei essa postura, eu parei de ser um militante político e realmente assumi essa função jornalística independente, como um jornalismo independente. E estou assim até hoje. Na última eleição, agora, do ano passado, trouxe todos os candidatos e pré-candidatos a prefeito de Ilhabela e São Sebastião aqui na rádio, dei o mesmo espaço para todos e consegui, com isso, uma respeitabilidade que até então eu não tinha, né? E o Felipe Augusto venceu em São Sebastião, foi reeleito em São Sebastião. Aqui em Ilhabela, o Antônio Luiz Colucci
que tinha sido prefeito de 2017 até 2007 até 2016, voltou para o poder, e hoje eu tenho um bom relacionamento, tanto com o Felipe Augusto, quanto com o Antônio o prefeito Tony Colucci. Cacá Alberti, jornalista responsável pela Ilhabela Web, participando do nosso podcast Litoral Voto a Voto, um bate-papo sobre política, um descascar esse abacaxi, conseguir falar de política sem brigar. Ô Cacá, você me deixou algumas deixas, eu quero voltar na próxima pergunta a falar sobre a Ilhabela e a política aí do litoral, mas ainda sobre a sua biografia, e o podcast tem essa ideia de falar de política e trazer os profissionais, né, que estão na política. Você falou do marketing político, eu queria te perguntar nesse aspecto, como é que você vê a demonização dos marqueteiros, da mídia, dos publicitários, as teorias da conspiração? Como você vê? Você acha que você vai para o céu, Cacá, porque você trabalhou em campanha, ou você está condenado a queimar nas chamas? Fala um pouquinho do lado do marketing político, do profissional do marketing político. E o Cacá, cidadão, evidente, o cidadão está ali, está todo mundo junto, né? Olha, eu sofri muito aqui na Ilhabela por causa disso, né? Para você ter ideia, quando eu fazia uma militância, né? Assim, eu tinha um candidato, um cliente, né? E acabava batendo de frente com outros. Aconteceu de eu chegar em restaurante, sentar numa mesa e pessoas levantarem na mesa do lado. Então, é muito complicado. Eu tive a sorte de sempre trabalhar com aqueles candidatos que eu acreditava, né, que até então seriam os melhores candidatos. Isso aqui em Ilhabela. Em São Paulo, não. Em São Paulo, a gente tinha uma vida mais profissional, a gente não tinha esse tipo de proximidade com o candidato. Aqui em Ilhabela, a partir de 2003, eu comecei a ter essa proximidade. E a coisa também se tornou pessoal a partir daí. E quando a coisa é pessoal, fica um pouco mais complicado. E numa cidade pequena, todo mundo te conhece, ainda mais quando você tem o único microfone, praticamente, da cidade, né? Você acaba sendo visto e ouvido praticamente a grande maioria das pessoas aqui, que é o que acontece hoje, né? Nosso programa Papo Reto é um programa praticamente, quem não assiste na hora, assiste depois, quando a gente deixa, o programa sempre fica gravado na minha página pessoal, ou na página da Ilhabela Web, ou no portal da Ilhabela Web, a pessoa vai lá, entra e assiste. Sempre foi assim também no tempo da Ilhabela FM. Então, são poucas pessoas que deixam de te ouvir, e a partir daí você vira a vidraça. Inclusive porque eu sou o tipo do cara que eu não consigo deixar de dar opinião. E também não consigo deixar de falar a verdade. Ou seja, quando vem um prefeito ou um secretário, que normalmente eu recebo, por exemplo, durante 4 anos, eu tinha um programa lá na Ilhabela FM, que era o Café com o Prefeito, onde o prefeito Márcio Tenório vinha toda semana, um dia por semana, ele vinha na rádio, nós fazemos um programa, eu abria através do Facebook os comentários, e aí você já viu, né? Então todo mundo falava, cobrava, e agora com o Toninho Colucci eu devo ter esse programa também. Agora vamos começar esse mês que vem ou outro, assim que ele se ambientar novamente com né, botar a casa em ordem, ele vai começar um programa semanal. Eu acho que desculpa, conclua. Não tem como você viver hoje em dia sem fazer um bom marketing. Né? A criança, o bebê já nasce marqueteiro. Quando ele chora, ele está querendo falar ele está querendo alguma coisa. Ele já está vendendo, né, uma necessidade dele, está anunciando aquela necessidade dele. Então, existem os profissionais de marketing que trabalham, por exemplo, para vender uma geladeira, para vender uma televisão, um sofá, uma viagem. Perfeito. Eles vão escolher o target, vão ter o desenvolvimento, né, da sua campanha e vão vender a geladeira. Ponto. O marketing político é um pouco diferente, porque você tem que vender uma pessoa. Você tem que vender, na verdade, muitas vezes não uma pessoa, mas você vende um personagem. A maioria dos políticos são personagens. A gente sabe, por exemplo, quando você está trabalhando numa campanha, você vai filmar, né, vai fazer um filme ou numa live com um candidato, ele é uma coisa. Fora, atrás da câmera, quando você desliga, né, a câmera, ele é diferente. Então, é mais difícil você vender, né, uma pessoa que vira e mexe, pode abrir a boca e fazer
todo aquele personagem desenvolvido pelo marqueteiro e por água abaixo. E também existe o problema. Por exemplo, a geladeira, se ela dá um problema, você manda para assistência técnica, resolve, pronto. Ninguém vai falar do marqueteiro que vendeu a geladeira. Agora, se o prefeito, que nós batalhamos, foi eleito, e esse cara começa a fazer sacanagem, o cara começa a roubar o erário, começa a não atender mais a população, eles vinculam a imagem do marqueteiro com a imagem do prefeito. E você se lasca junto com o cara. Então, é muito mais difícil você trabalhar no marketing político do que fazendo marketing de qualquer outro produto. Porque o marqueteiro vende um produto. Não importa o produto que seja. Pode ser o político ou a televisão, independente. Cacá Alberti, jornalista responsável pela Ilhabela Web, muito legal sua resposta. O nosso programa é enviado diariamente para todos os gabinetes dos vereadores das 13 cidades, Litoral Norte e Sul, Assembleia e Congresso. Olha, se a galera escutar, eu acho que muita gente vai se identificar. Já tive a oportunidade de trabalhar em algumas campanhas e realmente o extrato maior da população não faz a menor ideia dos bastidores do que é realmente uma campanha. Um personagem, não uma pessoa. Até eu vou começar a olhar assim, viu, Cacá? Obrigado por dividir esse conhecimento. Você citou o prefeito Márcio Tenório e a gente, como jornalista de fora, para mim, frequentando a Ilhabela, não sou um frequentador, já fui algumas vezes, mas para mim é a Suíça, é um lugar organizado, limpo, bonito, as pessoas preparadas. Para mim, aqui no litoral, sem nenhum medo eu falo isso, talvez tenha o turismo mais organizado. Vou dar um exemplo bobo, 2h30 da manhã, evidente que não agora nessa época de Covid, né? Mas 2h30 da manhã, se você quiser agendar um passeio de Jeep, tem uma coisa aberta lá para você agendar. A ilha, ela é conectada mesmo, né? Nessa coisa do turismo. Aqui em Bertioga, você vai ter que dar uns 30 telefonemas, você vai conseguir, mas não vai ser aquela coisa profissional assim, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Ilhabela passou por momentos turbulentos políticos. Então a gente que é de fora falou, nossa, prefeito cassado, entrou a prefeita Gracinha, enfim. Eu queria, como jornalista, que você fizesse uma rápida leitura. O que aconteceu aí? Estou entrevistando alguns vereadores da atual legislatura, ainda não foi para o ar os programas, existem opiniões divergentes. Queria saber a sua, o que aconteceu com o ex-prefeito Márcio Tenório e se hoje a paz política impera na Ilhabela ou ainda tem, vamos dizer assim, efeitos colaterais desse período turbulento da ex-prefeita Gracinha e do ex-prefeito Márcio Tenório. Bom, olha só, antes de eu falar do Márcio, eu vou vender aqui o meu peixe também. Já que você tocou no assunto que o teu programa é visto nas câmaras municipais, daqui a pouquinho, 18 horas, eu vou estar recebendo o vereador de São Sebastião, Diego Nabuco, que estará vindo aqui nos estúdios da Ilhabela Web para nos dar uma entrevista, né? Então, já agradeço o vereador e conto com a audiência sua, dos seus espectadores, dos seus ouvintes e aqueles que te acompanham através das redes sociais, tá? Bom, sobre o Márcio Tenório. O Márcio, ele é um caiçara da Praia da Fome, que foi diretor de saúde aqui em Ilhabela, na época do ex-prefeito Manuel Matos, e ele teve alguns problemas pessoais com o ex-prefeito Antônio Luiz Colucci. Quando o Colucci foi prefeito por 8 anos, o Márcio acabou migrando para São Sebastião, onde o ex-prefeito Hernani Primazzi acolheu o Márcio e deu para ele um cargo muito bacana de interventor do Hospital de Clínicas de São Sebastião. E isso o Márcio ficou então, praticamente 8 anos trabalhando lá, porém com o pé na Ilhabela sempre. Na campanha de 2016, muitas pessoas acreditavam que a candidata Lídia, que hoje voltou a ser secretária de Educação de Ilhabela, e era, então, a candidata de Toninho Colucci, seria eleita, né? Seria a sucessora do Toninho. Porém, o Márcio, ele tinha um apelo muito forte no marketing dele, daquele caiçara da Praia da Fome. E o Toninho, ele, nos 8 anos dos primeiros mandatos do Toninho, ele foi muito bem nos primeiros anos. E nos últimos anos ele teve alguns problemas com teatro, com Aquabuzz e outras coisas, né? E a popularidade dele acabou caindo um pouco.
tá? Apesar de ter sido um prefeito que fez muita coisa. Realmente, a Ilhabela se desenvolveu muito nos 8 anos de Colucci. Bom, o Márcio ganhou a eleição e ele, a partir daí, ele escolheu um secretariado que acabou com a vida dele, né? Nesse secretariado, ele tinha um homem forte, que era o Paulão, que era o seu homem de confiança, que era secretário da garagem, né, de assuntos urbanos. O Paulão teve um infarto e, concomitantemente, a Júlia, esposa do Márcio, teve um câncer fulminante, voltou, né? Ela já tinha tido um tempo atrás, o câncer tinha dado uma pá, mas voltou, e o Márcio ficava indo muito para São Paulo, ele acompanhou muito a Júlia, não deixou a Júlia um só minuto. Então, esses 2 anos que o Márcio foi prefeito, ele ficou muito tempo ausente da cidade, acompanhando a Júlia. E logo no início, né, nos 6 primeiros, acho que no 6º ou 7º mês que o Márcio, do primeiro ano de mandato do Márcio, o Paulão, que realmente era o homem forte, de confiança, apesar do Oswaldo Julião ter outras, o Márcio tinha outras pessoas de confiança, mas naquelas, você sabe, né, quando você está numa campanha, você acaba se envolvendo com muitas pessoas e os cargos de secretariado acabam indo para essas pessoas. Algumas prestam, outras não. Bom, o Márcio ele foi cassado por um motivo político. A cassação de Márcio Senori foi meramente política. Tanto é que o Tribunal de Justiça agora de São Paulo deu uma sentença e anulou a cassação do Márcio. Isso há 2 meses atrás. Só que a justiça brasileira ela é falha e ela é lenta. E o que aconteceu? O Márcio acreditava que viria essa sentença antes da eleição. Ele até poderia disputar a eleição novamente. Ele voltaria para o cargo, tá? E disputaria a eleição. Coisa que não aconteceu porque veio após a eleição essa sentença. Fora isso, existe um inquérito na Polícia Federal a respeito de denúncias sobre o superfaturamento do contrato do lixo. Essa investigação ela ainda está longe de ser encerrada, né? Ainda vai ter muito tempo ainda para esse inquérito ser fechado, que envolve muitas pessoas, né? Houve a prisão dos proprietários dessa empresa, um monte de coisa, mas muita coisa foi falada, mas juridicamente falando, nada disso realmente tinha um efeito ou de cassação ou de perda de mandatos do Márcio. Então, o que aconteceu? O Márcio responde a esse inquérito junto com outros secretários. Esse inquérito, quando for fechado, ele irá para o Ministério Público. O Ministério Público, então, deverá, sim, apresentar denúncia para o juiz, e aí começa aqueles julgamentos em primeira, segunda, terceira, e em última instância, que nós sabemos que demora algo em torno de 15 anos para você realmente levar uma sentença transitada em julgado, coisa que a maioria dos políticos brasileiros tem, né? Eles, na verdade, têm um monte de problema, um monte de condenações, mas poucas são transitadas em julgado. E a Lei Ficha Limpa abriu essa brecha para que, até um tempo atrás, era a segunda instância para barrar o candidato, agora não é mais. Agora o cara tem que ser julgado em última instância, em uma sentença transitada em julgado. Cacá, ainda sobre esse assunto, nós quando lemos aqui de fora, é muito legal esse podcast, a gente tem essa oportunidade de dividir a experiência de quem cobre o dia a dia mesmo, que vai na padaria daquela cidade, né? E a gente viu fotos de jacuzzi, com vista para o mar, uma coisa nababesca, não sei se eu estou falando bobagem, estou fazendo, mas assim, as matérias e o próprio Ministério Público que iniciou o movimento, né? Isso foi sensacionalismo ou esse prefeito realmente era dono ou usufruía daquelas mansões e lugares espetaculares? Com o perdão da hipocrisia, né? Porque cada um, se puder, vai morar o melhor possível e comer o melhor possível, né? Mas assim, do ponto de vista que foi construído dessa história, pelo menos aqui que a gente consumiu, né, para fora da Ilhabela, foi isso. Foi de que um cara que de repente quis ficar rico e ter luxos. Isso tem algum fundo de verdade? Olha, pra você ter ideia, aquela casa, né? Eu vi essas fotos, essa casa não era do Márcio, essa casa era do Adriano. O Adriano era o dono de uma empresa que se chama Volpe, que trabalhou em São Sebastião durante muitos anos, na gestão Hernani Primazzi, e ele responde processo dessa fase de São Sebastião. Ele fechou a Volpe, ficou devendo
dinheiro aí para um monte de funcionário, mais de 500 funcionários, enfim. Essa casa era desse Adriano. Aí o que acontece? Nas investigações, quando houve a denúncia desse contrato do lixo com uma empresa chamada Negreiros, após o Ministério Público começar a investigação, a gente nunca pode falar, afirmar, porque como ainda nem julgado em primeira instância foi, a gente pode até se levar um processo, você sabe como é que é, né? Então, o que acontece? Essa Negreiros, ela pertence a uma moça, a uma mulher, e o Ministério Público acusa esse Adriano dessa moça ser laranja dele, entendeu? Isso é coisa que terá que ser provado ainda, tá? Isso aí da fase inicial de inquérito. Então, não existe nada provado até agora, porque nem julgado foi. Mas isso foi passado para a população. Por quê? Aí são aqueles interesses, né, políticos, de políticos de oposição que têm entrada em um jornal, um jornalista aqui, outro ali, e acabaram transformando uma história. Mentiram, isso foi mentira, né, quando publicaram que a casa era... Não, a casa não é do Márcio, a casa é do Adriano. Então, daí você vê o que aconteceu, né? Eu vou ser sincero, eu acredito muito na justiça que virá pela frente. Eu acho que o Márcio Tenório ele vai ter todo o direito de se defender em juízo e provar a sua inocência. No caso do processo de cassação, ele já fez isso. Tanto é que a cassação, hoje ele não é cassado. Hoje a Justiça, o Tribunal de Justiça derrubou a sentença de cassação. A cassação acabou, não existe cassação. O que vai complicar a vida do Márcio são as contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Aí dá inegibilidade. Aí ele vai ficar inelegível. Mas como o Tribunal, ficar inelegível é mole, o duro é ir para cadeia ou responder por crimes, né? Dos males, né? Você vê, se a gente for a falar a nível Brasil, a gente viu o que aconteceu com o ex-prefeito Luiz Inácio Lula da Silva, né? Com essa canetada que deram em Brasília agora, praticamente o processo do Lula volta para o início, e isso acontecer não é só o do Lula, é o de todas as outras pessoas que fizeram a tal da delação premiada. Então você vai ver o Gedel Vieira, daqui a pouco querendo de volta aqueles 60 milhões que acharam no apartamento dele. Todo aquele bilhão que a Lava Jato recuperou, vão ter, se você for ver juridicamente, vão ter que devolver para os caras, os seus proprietários até então. Olha que loucura. Você está me falando, você está comentando isso, me fez lembrar um personagem antigo da recente comédia política brasileira, com todo respeito, né? O Silvinho Land Rover, que andava por aí com a Land Rover dele na Ilhabela, né, Cacá? Pois então. Aliás, a Ilhabela é uma curva de rio, né? O que tem de ficar encrencado por aqui não é pouco, não. É muito. Mas no caso do Márcio Tenório, então é isso. Ele foi cassado, sim, de uma maneira irregular. Aliás, eu falava isso, porque eu recebia muito, eu sempre recebo os vereadores de Ilhabela no programa. E o presidente da Câmara, que hoje é secretário de Cultura, o Marquinhos Guti, eu falei isso no ar com ele. Falei, Marquinhos, você vai me perdoar, respeito muito você é presidente da Câmara Municipal, mas a cassação do Márcio Tenório foi política. Tudo bem, a Câmara ela tem tem o direito de cassar as pessoas, né? Um prefeito tem esse direito. Porém, tem que fazer isso sob o julgo legal, sob o julgo constitucional, coisa que não aconteceu. E o Márcio... Não, faltou só para ilustrar as pessoas que estão escutando o nosso papo, não faziam a menor ideia nem de que isso aconteceu, porque é tão estranho falar de confusão na Ilhabela, que teve operação da polícia, né? Teve tudo isso, não foi só não foi só discurso de plenário, né, Cacá? Teve cara com arma, enfim, invadindo os lugares, aquelas típicas operações, né? Que estão sendo muito debatidas hoje em dia, esses métodos e tudo mais. Porque quando a pimenta é dos outros, é legal, né? Ontem eu tive uma reunião, a gente vai começar a transmitir as reuniões do Conseg, né, com uma chapa nova que foi empossada agora uns dias atrás. E eu tive uma reunião com o Tenente Quirino, que é o responsável pelo cruzamento da PM aqui em Ilhabela, e com o doutor Diogo, que é o delegado titular de Ilhabela, junto com o Daniel Marçal, que é o presidente do Conseg. E conversando com o doutor Diogo, ele falou isso aí para a gente, então, que é difícil prender alguém hoje em dia aqui no Brasil. Essas operações da Polícia Federal, você pode ver que elas pararam. Por quê? Porque entrou uma lei
né, do abuso de autoridade e cortou isso daí. Agora, eu acho que todo crime tem que toda denúncia tem que ser investigada. Tem que haver, sim, a investigação da Polícia Federal em cima da denúncia que veio do superfaturamento desse contrato do lixo. Sem dúvida, tem que ser investigado. Agora, tudo isso foi feito, só que as pessoas se esquecem que uma coisa é a investigação, uma coisa é o inquérito policial, outra coisa é a condenação ainda por parte do judiciário. Não existe condenação nenhuma. Caso de Antônio Luiz Colucci, Toninho Colucci. Muitas pessoas falavam que ele não ia conseguir chegar até o final da eleição, agora, ano passado, porque estava com um monte de processo. Está aí, eleito 51% dos votos. Muitas pessoas entravam no site do Supremo Tribunal Federal, mas está aqui, está em pau. Nada. Até agora, Toninho Colucci, ele é prefeito de Ilhabela, nada por enquanto, porque nada transitou em julgado. Ele é suplente de deputado federal pelo PV, pode até assumir a cadeira dele de deputado. E aí? Você entende? Então, o que acontece? Muitas vezes a mídia, para vender jornal, para vender manchete, acaba usando do sensacionalismo. E eu, particularmente, acho isso um absurdo, porque atrás de um político existe também um ser humano. Por exemplo, eu conheço as filhas do Márcio Fenômeno de Nenê. Eu tinha muita amizade com a Júlia, que era uma pessoa do bem, a ex-primeira-dama de Ilhabela. Então, quando você... se o político realmente é bandido, é corrupto, tem que se lascar, tem que ir preso. Agora, quem sou eu para chamar um cara de ladrão? Quem sou eu para falar que o cara é bandido? Eu sou juiz. Nos WhatsApps da vida é daí para baixo, né, Cacá? Isso muda só os personagens, né, de cidade para cidade. Cacá, vamos fechar aqui. Eu queria te agradecer, foi muito legal. Tenho certeza que a galera amou ouvir esse papo, amou conhecer um pouco da história recente política da ilha. E te convidar para você voltar, vez em sempre, aqui e falar da nossa linda Ilhabela. Obrigado, tá? Ale, eu que agradeço. Né? Aí na próxima entrevista a gente pode falar sobre a atual gestão do Antônio Luiz Colucci. Ilhabela está muito obrigado. Pra você ter ideia, nós temos assim uma baixíssima, mínima taxa de mortalidade do Covid-19 aqui na cidade. Muito poucas pessoas faleceram aqui. E quem faleceu não faleceu de Covid, faleceu com Covid. Tá? Então, Ilhabela é um paraíso em todos os aspectos. Tá? E é aquela coisa, nós, jornalistas que temos um público, nós temos sempre que primar pela verdade, nós temos que primar sempre pela responsabilidade. É muito fácil a gente chegar aqui e soltar os cachorros em cima de alguém, mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que a gente tem que se ater aos fatos. Então, é isso que eu faço, eu me atenho aos fatos. Agora, Ilhabela está te esperando aqui, Ale, a hora que você quiser vir aqui passar um dia conosco. Eu também, sabe que vida de jornalista não é fácil, a gente tem que ter sempre uma segunda fonte de renda. Tem um barco, né, uma lancha bacana, eu trabalho com passeios de lancha, levo as pessoas a passearem de lancha, mas você é meu convidado para a gente sair de lancha aqui no canal de São Sebastião, ir lá para a Praia da Fome, aqui atrás da ilha, até Castelhanos, fazer um churrasquinho na lancha e aproveitar um pouco a vida, porque não é só de trabalho que a gente vive. A gente precisa também ser feliz, dar atenção sempre para a família e estar bem, né? Sempre com a cara limpa, sempre bem, para que a gente possa, né, exercer a nossa profissão, ou seja, elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar. Cacá, convite aceito. Aliás, você sabe que prometer coisa para pobre é fazer dívida, né? Se que abrir a porteira, eu tô com você para a gente dar esse passeio e comer esse churrasco. Obrigado e um abraço para todo mundo aí da Ilhabela Web, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Beleza, galera? Esse foi mais um episódio do nosso podcast Litoral Voto a Voto, de segunda a sexta, episódios inéditos nas principais plataformas de áudio. E também você assiste no nosso blog a entrevista em vídeo, litoralvotoavoto.com.br. Fiquem com Deus, saúde, paz e bem.